vivendo um dia de cada vez. Sobre isso que nós temos falado nessas 3 últimas semanas. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens que começamos há 2 finais de semana. E o texto que estamos usando, como base para viver um dia de cada vez, entendendo que viver um dia de cada vez é a busca de uma vida coerente diante de Deus e dos homens, com base na palavra de Deus. E o texto que nós temos usado é o do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que nós podemos dizer até de cor: o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É sobre essa vida em abundância que deve ser vivida um dia de cada vez que nós temos compartilhado nessas últimas semanas. E na primeira mensagem, na primeira semana, nós compartilhamos que para viver e viver a vida abundante que Jesus oferece, é preciso viver em integridade. Quem foi que respondeu? Isso, Rosana. Viver em integridade, é preciso vivenciar a jornada da integridade. Para ter a vida abundante que Jesus oferece, é preciso vivenciar a jornada da integridade. No domingo passado, na segunda mensagem dessa série, nós estudamos que para viver um dia de cada vez, vivendo a vida abundante que Jesus oferece, é preciso viver em alegria, viver a felicidade, viver a alegria que Jesus oferece. Porque afinal de contas, nós aprendemos semana passada o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Foi o que nós terminamos cantando semana passada. A tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Um dia de cada vez. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens falando a você o último aspecto. Existem vários, mas eu recortei só 3 dessa vida em abundância que Jesus oferece, que é viver em prosperidade. Vivendo em prosperidade. Mas prosperidade bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler com você os versos de 31 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 a 33. Palavras do Senhor Jesus. Quando nós falamos em prosperidade, fica a pergunta: será que prosperidade que nós estamos falando, será que a prosperidade pela perspectiva bíblica tem o mesmo sentido que a prosperidade pela perspectiva do mundo? Afinal de contas, o que é prosperidade, que se fala tanto por aí? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 6, de 31 a 33, palavra de Jesus. Não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração. Vivendo um dia de cada vez a prosperidade de Deus para nós. Será que prosperidade na perspectiva bíblica é a prosperidade que tem sido pregada e propagada nos dias atuais, até por muitos que se dizem porta-vozes da palavra de Deus? Para entender a essas e outras perguntas, eu quero analisar com você nessa noite o que significa a palavra prosperar. E eu peguei aqui 2 fontes. Peguei o mini dicionário do Aurélio e peguei também um dicionário bíblico, um dos vários dicionários bíblicos. Segundo Aurélio, prosperar significa tornar-se próspero, ir em aumento, progredir, desenvolver-se. Segundo o dicionário bíblico que eu consultei,
O termo prosperar significa aumentar, progredir, enriquecer. E o termo prosperidade significa condição de estar bem de vida. Em outras palavras, a prosperidade é a condição em que uma pessoa progride, aumenta, desenvolve-se, tornando-se melhor do que o momento atual que está na vida. Nesse sentido, se nós formos parar para pensar, tanto na perspectiva do dicionário da língua portuguesa, como no dicionário bíblico, prosperidade tem o mesmo significado, teriam a mesma perspectiva. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o termo prosperidade tem uma abrangência muito maior e um alcance totalmente diferente quando nós paramos para olhar a visão de Deus sobre prosperidade e a visão do mundo sobre prosperidade. Além da abrangência e do alcance diferentes desses dois significados, a prosperidade de Deus, ela atua de acordo com uma atitude inicial nossa, que é diferente da atitude inicial ditada pela prosperidade do mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre isso que eu quero caminhar com você. Eu quero nessa noite, primeiro, mostrar para você qual é a diferença entre a prosperidade na perspectiva de Deus, na visão de Deus, e a prosperidade na visão do mundo. Ser próspero é pecado? Sim ou não? Ter dinheiro é pecado? Sim ou não? Não. Então qual é o problema e qual é a diferença? Primeira coisa que nós precisamos entender é o alcance e abrangência, e alcance do que nós chamamos de prosperidade. Nós precisamos entender a diferença entre a perspectiva de Deus sobre prosperidade e a perspectiva do mundo sobre prosperidade. Quando eu falo de abrangência, eu estou falando a respeito, me referindo às áreas da vida de uma pessoa em que essa prosperidade atua. Quando eu falo da abrangência, eu digo o seguinte, bom, prosperidade implica em quê? Prosperidade envolve o que na vida da pessoa? Quando eu falo de alcance da prosperidade, eu estou me referindo às pessoas que direta ou indiretamente são afetadas por essa prosperidade. Então eu preciso entender a abrangência dessa prosperidade. Quando eu digo que alguém é próspero, na perspectiva de Deus, isso significa uma coisa. Tem uma abrangência definida. Na perspectiva do mundo, isso tem outra abrangência. Quando eu falo do alcance da prosperidade, das pessoas que são envolvidas por essa prosperidade, ou alcançadas pela prosperidade que atinge a minha vida, na perspectiva de Deus, isso tem um sentido. Na perspectiva do mundo, isso tem outro sentido. Vamos ver então a abrangência da prosperidade na perspectiva do mundo. Quando eu falo sobre a abrangência da prosperidade, quando eu falo sobre prosperidade na perspectiva do mundo, geralmente as pessoas pensam em quê? Quando você fala, fulano é próspero, qual é a primeira área da vida dela que você imagina que foi alcançada? Que ele tem? Dinheiro. A abrangência da prosperidade na perspectiva do mundo, ela geralmente se resume à vida financeira e à vida profissional, contemplando geralmente bens materiais, status social, dinheiro e poder. Na perspectiva do mundo, a abrangência da prosperidade é essa. É dinheiro, poder e status. E na perspectiva de Deus? Quando eu olho a perspectiva de Deus, a abrangência da prosperidade, ela é muito maior. Prosperidade, ela abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Aquele que busca o reino de Deus e a sua vontade, tem supridas todas as suas necessidades nas áreas espiritual, familiar, financeira, profissional, sentimental, do bem-estar físico, psicológico. Ou seja, Deus supre em tudo e em todo o tempo. Basta nós analisarmos. O texto que nós lemos no final dele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e você vai ficar rico, amém? Não. É muito mais do que isso. A abrangência da prosperidade na perspectiva divina, ela não está relacionada só ao dinheiro, não está relacionada só à riqueza, não está relacionada só ao poder. Até porque eu conheço gente, provavelmente você conheça gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Eu conheço gente que tem muitos bens, tem 4, 5, 6 carros, tem casa na praia, está na mídia,
e é infeliz. Não tem o sossego que eu e você temos de botar a cabeça num travesseiro e dormir uma noite inteira, se não tiver remédio, bebida e outras coisas que vão. A abrangência da prosperidade bíblica vai muito além. A prosperidade do mundo diz: se você tem dinheiro, se você tem bens, você é próspero. Na perspectiva divina, não. Na perspectiva divina, se você só tem o dinheiro e se você só tem bens, isso não significa necessariamente que você é próspero. Eu poderia citar relatos recentes, e talvez o mais conhecido deles seja do jogador Adriano. Um rapaz jovem, famoso, podre de rico, e que já teve inúmeras oportunidades de recomeçar e reconstruir. Alguém aqui tem mais dinheiro do que o Adriano tem, ou imagina que tenha, não? Quem? Você, Nando? Mais dinheiro que então você me empresta, viu? Faz favor. Alguém aqui tem mais visibilidade pública do que o Adriano tem? Alguém aqui já conhece mais lugares do mundo do que o Adriano? Agora, alguém aqui acha que o Adriano é mais próspero e queria trocar de lugar com o Adriano, a sua vida pela vida que ele tem hoje, da forma como ele vive? Alguém queria trocar do jeito, com tudo. Com o que é bom e com aquilo que não é bom. Não, só a conta bancária não vale. Porque talvez o que o levou até aquilo, alguns dizem, a prosperidade na abrangência do reino de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, busque o reino de Deus, a sua justiça, porque a prosperidade que Deus dá é uma prosperidade que abrange todas as áreas da vida. Agora, qual é o alcance dessa prosperidade? E é interessante que quando a gente fala de abrangência da prosperidade, talvez o maior exemplo, o exemplo mais forte em toda a Bíblia seja o exemplo de Jó. Se você abrir lá em Jó, no capítulo 42, veja lá o que diz a palavra de Deus. Talvez aquilo que aconteceu, a restituição que Deus faz na vida de Jó, é o maior exemplo da prosperidade bíblica. Porque quando Deus restitui a Jó aquilo que ele tinha perdido, Deus não faz Jó ficar somente rico novamente. Mas se você observar o texto bíblico, você vai perceber que Deus restaura a Jó a prosperidade. Eu estou em Jó capítulo 42. Deus restaura a Jó a prosperidade espiritual. Versículo 5. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 9, parte B. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Você quer prosperidade maior do que essa? Ver Deus face a face. Deus, quando restitui a prosperidade a Jó, ele não restitui só espiritualmente, mas ele restitui financeiramente também. Versículo 12 do capítulo 42. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus restitui a prosperidade familiar de Jó. Verso 13. Também Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Deus restitui a prosperidade física de Jó. Versículo 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. A gente às vezes olha muito para Jó e fica olhando para a riqueza, para os bens materiais. Mas a abrangência da prosperidade de Deus, ela é completa. Muitas vezes você não é próspero e acha que não é próspero porque a abrangência e o seu conceito de prosperidade é um conceito do mundo e não é um conceito de prosperidade divina. Mas quando eu olho para o alcance dessa prosperidade, quando eu olho para o que o mundo diz a respeito do alcance dessa prosperidade, geralmente se vê o alcance simplesmente negativo. Por quê? O que a prosperidade do mundo provoca, promove e gera como consequência? Geralmente, o acúmulo de bens e a ganância diminuem o convívio entre pais e filhos, entre marido e esposa. Os valores distorcidos dos pais vão infectar os seus filhos, que também se tornam gananciosos, presunçosos, soberbos, sem limites morais ou éticos. É interessante só para a gente pensar, quantos jovens você conhece de classe média, média alta, que no padrão do mundo são ricos, estão envolvidos com drogas,
prostituição. Quantos desses, vez por outra, nós somos pegos de surpresa, descobrindo jovens de classe média assaltando bancos, por diversão, ou até mesmo assassinam os próprios pais em busca de herança. Gente rica, gente que tinha muitos bens, tinha um futuro brilhante pela frente, mas o alcance da prosperidade nos padrões do mundo é negativo. Ele produz morte, ele produz desgraça, ele produz divisão, ele produz destruição. Talvez o exemplo mais claro na história brasileira recente seja da Christiane Richthofen, que tinha um futuro brilhante pela frente, os bens iriam dela, ela já era herdeira natural. Mas por quê? Porque a prosperidade, o conceito e a perspectiva de prosperidade dela era do padrão do mundo. O que ela fez para tentar adiantar e acelerar o processo? Matou seus pais. Agora, quando olha para a prosperidade na perspectiva bíblica, o alcance dessa prosperidade, o exemplo dos pais que vivem conforme a palavra, contagia os seus filhos e as pessoas do seu convívio familiar. A bênção de Deus flui pela vida dos pais e os filhos também são alcançados por essa bênção. Veja o que diz lá em Jó 42, versículo 15, o texto que você devia estar aberto aí. O texto diz assim, olha, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Sabe, a plenitude da bênção de Jó alcançou seus filhos e as filhas, que certamente aprenderam com o pai e pelo exemplo do pai a buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe, o alcance da prosperidade na perspectiva divina não atinge só você e a sua geração, mas essa prosperidade em todos os aspectos atinge aos seus descendentes, atinge aos filhos, aos netos, aos cunhados e creia, até a sogra. A prosperidade atinge a família como um todo. Você abençoa todas as pessoas que estão à sua volta. Você está rindo, né? Até a sogra. Amém, isso. Quem falou amém? Amém, isso. Osmar. Você abençoa as pessoas porque você influencia. Você transforma a vida dessas pessoas. Aquilo que vem para você transborda de maneira tal que alcança as pessoas que estão à sua volta. E isso não significa necessariamente ter dinheiro, ter bens. Ou seja, a influência da prosperidade que Deus dá é uma influência positiva. A influência da prosperidade que o mundo dá é uma influência destrutiva. Destrutiva. Sabe, os filhos são reflexo da vida e conduta dos seus pais. E aí nós ficamos pensando, e quando eu volto para esse texto, eu fico imaginando, então, o que fazer? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite para viver a vida abundante que Jesus veio oferecer. Entenda uma coisa, para quem quer realmente viver a vida abundante de Jesus e ser próspero, mas na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, você precisa entender que na perspectiva divina, bens e riquezas são consequências e não o objetivo de vida. Não há nenhum problema em você ter dinheiro, não há nenhum problema em você ter um bom carro, não há nenhum problema em você ter uma boa casa, não há nenhum problema em você ter casa na praia, não há nenhum problema em você ganhar um bom salário, ter bons rendimentos, não há nenhum problema em você ter boas roupas, não há nenhum problema em você ter condições de viajar e conhecer vários lugares. A grande questão é que na vida abundante que Jesus oferece, bens e riquezas são consequência. E não o objetivo, não o alvo, porque na vida cristã, o alvo do cristão é Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, os seus valores, a sua vontade, o seu projeto e todas as outras coisas, inclusive riqueza, propriedade, bens, o Senhor pode te acrescentar. Obter bens e riquezas não deve ser o objetivo do verdadeiro cristão. O nosso objetivo deve ser buscar a Deus, a vontade do Senhor, e nos submeter a ela para alcançarmos a salvação e podermos ver o Senhor perto. É claro que prosperidade financeira, como eu já disse aqui, também está incluída na prosperidade bíblica, como foi visto no caso de Jó.
Contudo, a prosperidade financeira não é o objetivo de Deus para nós. Essa mentira e essa pataquara, que se você servir a Jesus, você vai ficar rico. Se você for dizimista, você vai ficar rico. Desculpem. Se você vier todos os cultos, você vai ficar rico. Se você orar muito, você vai ficar rico. Se você for honesto, você vai ficar rico. Me mostre um texto na Bíblia que Deus promete riqueza para todos os seus filhos. Isso é mentira. Porque o objetivo, assim como o nosso objetivo de vida, o objetivo do cristão, não deve ser riquezas, mas deve ser conhecer o Senhor e se aproximar dEle. O objetivo de Deus para nós não são as riquezas. As riquezas são consequências da obediência aos mandamentos de Deus. Riquezas e bens materiais são um bônus que o Senhor entrega aos cristãos fiéis que não se tornarão gananciosos ou presunçosos ao receber tal bênção. Gente que vai ser liberal para o reino de Deus e para com os que são necessitados. E tem uma outra coisa que a Bíblia ensina: Deus não dá riqueza a todos igualmente. Deus conhece o meu coração melhor do que eu. Deus conhece o seu coração melhor do que você. Por isso é que Deus não dá riquezas igualmente, porque Deus sabe que para alguns de nós, se Ele nos desse riqueza e bens materiais, a primeira coisa que muitos de nós faríamos era virar as costas para o Senhor. Era achar que não precisaríamos mais dEle. Era dizer, bom, agora eu tenho uma casa na praia, eu preciso estar na praia, não tenho mais tempo para congregar. Agora eu tenho 3 carros, agora eu tenho muito dinheiro para administrar, agora eu tenho tantas empresas. Eu não tenho mais tanto tempo para servir voluntariamente, eu não tenho tanto tempo mais. Olha, eu tenho muitos compromissos para administrar os meus bens, né? Então meu dízimo ficou muito alto, eu acho que é dinheiro demais. Eu acho que não dá para ofertar porque é muito dinheiro, é muita coisa para a igreja. Sabe, querido? Bens e riquezas, elas são um bônus que o Senhor dá segundo a sua graça, a sua misericórdia, e o propósito que Ele tem para o reino dEle, e o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Deus não barganha com ninguém. Se você vem à igreja para ficar rico, você não precisa vir mais, porque você está perdendo o seu tempo. Se você está achando que Deus vai vender, ou vai se vender a você por uma oração, por um culto, ou por algumas coisas, Deus não precisa de mim e de você. O que Deus concede a mim e a você, em tudo que Ele faz, inclusive em bens e riquezas materiais, é por causa da graça, da misericórdia dEle por mim e por você, e segundo o propósito e a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Agora, alguém sabe aqui se Deus quer que você fique rico ou não? Quem sabe aqui não? Deus quer que eu fique rico, eu tenho certeza disso. Alguém pode dizer isso aqui? Eu não posso, eu não sei. Como eu não sei, eu vou fazer a minha parte. Como eu não sei, eu vou buscar excelência na área profissional, eu vou procurar me aperfeiçoar, eu vou procurar investir. Para que se eu fizer a minha parte, e for essa a vontade de Deus, Deus honre e me faça próspero, e não deixe o meu coração se afastar dEle. Não deixe que as riquezas tomem o lugar de Deus. Eu não deixe que Cristo seja o meu alvo. O que a palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar? Guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Onde está o tesouro de um homem, que diz Jesus? Ali está o seu coração. Deus sabe onde está o meu coração e onde está o seu coração. E Deus sabe que para muitos de nós, se Ele der riqueza, muita riqueza, o nosso coração sai dele e vai para as riquezas. O nosso coração sai dele e vai para as aplicações, para os bens, para os carros. Eu conheço gente assim, talvez você conheça gente assim, gente que amava Jesus, dedicada e fiel. Deus honrou e Deus abençoou. E essas pessoas trocaram Deus pelas riquezas. Porque o dinheiro não é a raiz do problema. Dinheiro não é problema para ninguém, dinheiro é solução. Não é isso? Quem não queria receber uma bênção assim? Essa semana eu estava vendo com a minha esposa, foi um filme que nós estávamos vendo ontem, de um sobrinho, um filme muito jóia, de um sobrinho que recebeu um telegrama de um tio, era um sobrinho, né, que recebeu um telegrama de um tio,
E quando ele chegou na casa desse tio que havia falecido, o camarada tinha deixado tanto, mas tanto dinheiro, que a orientação dele foi o seguinte: olha, o meu sobrinho vai viver durante 25 anos só da renda dos meus bens, que vai ser administrada pelo advogado, era um menino novo. E depois desses 25 anos ele vai herdar tudo e vai ser dono de tudo. Quem queria receber um telegrama desse essa semana? Levanta a mão. De verdade, levanta, não queria não, eu queria, levantar as duas aqui. Querer, eu queria, ué. Quem não queria? Olha, você recebeu, quem não queria? Quando a gente estava sentado naquela, eu disse: ah, Jesus, eu não tenho um tio desse para mandar um telegrama para mim. Fala a Deus, né, velho? Fala a Deus. Sabe, queridos, o grande problema é que para alguns, o problema não é o dinheiro. O problema é que se esse bilhete chegar, esse telegrama chegar, a Bíblia diz que o amor que você vai dar a esse dinheiro vai ser a raiz de todos os males da sua vida. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei o que aconteceria. Hoje eu posso dizer claramente, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Sabe, é interessante que para alguns, Deus, que é soberano, dá poder, riquezas e grandes coisas para serem úteis à sua vontade. Enquanto que para outros, Ele simplesmente supre as necessidades. Nada lhes falta, mas não se tornam ricos. Podem ter certeza, ou seja, podem ter certeza de que haverão cristãos que usarão ônibus a vida toda. Existem cristãos que vão morar de aluguel a vida inteira. Existem cristãos que vão pegar metrô lotado a vida toda. Aí ninguém diz amém, né? Nessa hora ninguém diz eu recebo, ninguém quer receber isso. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade da vida, mas o que faz a diferença? O que é a vida abundante que Jesus oferece? Existem cristãos que vivem dessa maneira, mas são prósperos e na vinda do nosso Senhor vão morar no céu, porque o reino de Deus, que já é vivido aqui, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é carro zero, não é casa própria, não é fama, não é poder, mas a palavra diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. O que eu quero dizer para você, querido, que ser próspero não é ser rico. Mas ser próspero aos olhos de Deus é ter a certeza de que Ele, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele não diz algumas. Ele não diz todos os seus caprichos. Não diz todos os seus sonhos. Ele não diz todas as suas, mas ele diz que Deus, segundo as riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. E se aprouver a Ele, Ele pode te dar um bônus. Posso ouvir um amém? Agora. Se aprouver a Ele pode te dar um carro zero, quem sabe 2. Se aprouver a Ele pode te dar um mega salário e te fazer prosperar. Se aprouver a Ele, essa semana você recebe aquele telegrama. Oh, tem gente sapateando lá atrás. Assim. Mas isso é bônus. Ser próspero, prosperidade de Deus, é entender que Ele supre todas as necessidades da sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque nada lhe falta desde que você obedeça à vontade dEle. Como fazer então, pastor, para ser próspero? Como fazer para ser próspero aos olhos de Deus? Entenda duas coisas desse texto inicial que nós lemos, Mateus 6, 31 a 33. Você quer viver a vida abundante de Jesus? Quer viver a prosperidade de Deus? Um dia de cada vez, sim ou não? Primeiro, enfrente a ansiedade. Aprenda a lidar com a ansiedade. O texto que nós lemos diz: não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. A grande pergunta dos homens, a grande pergunta que a maioria das pessoas fazem através dos tempos é: será? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas essa semana? Será que eu vou realizar o meu sonho? Isso gera ansiedade. Será que na minha velhice eu vou ter uma aposentadoria tranquila?
Será que os meus filhos vão ter um bom esposo ou uma boa esposa? Será que os meus filhos vão conseguir fazer uma boa faculdade? Se é que eles vão fazer faculdade? Será que os meus filhos vão se casar com alguém do Senhor? Isso acaba gerando ansiedade. A insegurança tem tornado ou tem tomado conta dos seres humanos em todas as áreas da vida. A instabilidade econômica, social e espiritual tem tornado a ansiedade um sentimento cada vez mais presente na vida das pessoas. Isso não é algo novo. Por isso Jesus já no seu tempo advertia os seus discípulos sobre esse perigo. E ele divide essa ansiedade em 3 partes. É interessante. Quais são os motivos contrários à ansiedade? Jesus inicia destacando 3 motivos pelos quais a ansiedade não deve fazer parte da vida dos seus discípulos. Primeiro, ansiedade é perda de tempo. Nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, quando você olha o versículo 25, a parte A, ele diz assim, olha, você não deve perder de vista, você não deve perder tempo distraindo, pensando nas coisas do amanhã. Quando você é tomado pela ansiedade, você deixa de viver o hoje pensando no amanhã. Ou seja, a sua vida passa e você não percebe. Não é isso que diz o versículo 25, a parte A? Não fiquem ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Você já viu gente assim que passa a vida toda pensando no amanhã e não vive o hoje? Ansiedade é perda de tempo. Ansiedade, ela vai contra a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. O mesmo versículo 25, a parte B, diz assim, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Por que você está ansioso? Se nem Salomão, com toda a sua glória, riqueza, sabedoria e poder, se vestiu como eles, como é que você está preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã? Sabe, você quer ser próspero, aprenda a lidar e a enfrentar essa ansiedade. Se Deus sustenta o homem maior, se Deus dá vida, se Deus dá o corpo, que são coisas sobre as quais você não tem controle, com certeza Deus suprirá nas coisas menores. O versículo B diz isso. Quem pode dizer que vai estar vivo amanhã? Quem pode dizer que vai chegar em casa vivo hoje? Quantos desse ano que passou não tomaram sustos aí? Gente que teve princípio de infarto, gente que a pressão descontrolou, gente que o diabetes disparou. Tinha um que eu olhei e falei, rapaz, o que houve? Você fez a mesma cirurgia do Félix lá e do Cláudio? Não, pastor, o diabetes foi a 300 e tralalá, foram 26 quilos que eu perdi. Eu falei, ué, mas você é a vida toda? Não, pastor, quando o diabetes vem tem que emagrecer. Bati na trave. Ontem eu falei com um amigo meu, o pastor Jorge Pinheiro, que escreve livros comigo, ou eu com ele. Pastor Jorge, alguns de vocês conhecem, quarta-feira passada, na igreja de Perdizes, quando ele se preparou para pregar, a vista ficou turva, ele começou a perder os sentidos, a formigar e desmaiou. E eu estava dizendo para ele, eu falei, rapaz, o que foi isso? Ele falou, não sei. Me levaram para o hospital correndo no meio do culto, acharam que era coração, fizeram tudo quanto é exame e até agora eu não sei. Aí eu brinquei com ele, quer dizer que a senha acendeu e você passou para outra. Ele falou, por enquanto não é a minha vez. Chamaram o meu número e eu disse, pode passar. Tem gente mais idosa do que eu que tem prioridade. Sabe, você tem que entender, para lidar com a sua ansiedade, que se Deus cuida da vida que você não pode cuidar, que é algo que foge do teu controle, como Deus não vai cuidar de coisas tão menores aos olhos dele? Como é que você acha que isso vai fugir ao controle de Deus, as contas e outras coisas que para nós, lógico, são muito grandes, mas continuam debaixo do controle de Deus? Mas enfrentar a ansiedade também ajuda a entender que a ansiedade, ela não resolve nada. O versículo 27 do capítulo 6 diz assim, olha, você não pode contar nem os cabelos, ou os fios de cabelo da sua cabeça, aqueles que os têm ainda. Você não pode nem contar, você não tem condição de ir. E aí ele diz assim, olha, sozinho o homem, com a sua ansiedade, não pode sequer aumentar um instante da sua vida, mas pelo contrário, pode até encurtá-la.
Afinal de contas, ansiedade gera infarto, ansiedade gera derrame, e ansiedade produz outras doenças, muitas vezes, que são fatais. É interessante, se você quer ser próspero aos olhos de Deus, comece a controlar a sua ansiedade. O texto diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade pode interromper o caminho de prosperidade que Deus tem para a sua vida. A ansiedade pode te levar a um derrame, a ansiedade pode te levar a um infarto, a ansiedade pode te levar a um processo de depressão, e Deus não tem nada a ver com isso, tem a ver com as suas escolhas e com as suas atitudes diante das dificuldades. Se você quer ser próspero, e Jesus vai dizer isso, aos olhos de Deus, não somente enfrente a ansiedade, mas dê a Deus a prioridade. Versículo 33 diz, buscai primeiro. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Enfrentem a ansiedade. Mas, ao invés disso, priorizem o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas outras coisas que te geram ansiedade, te serão acrescentadas. Jesus não disse que Deus nos daria tudo o que precisássemos e só depois deveríamos servir a Ele. O Senhor Jesus não disse assim, olha, eu vou te dar tudo o que você precisa e depois, se der tempo, você me serve. Você já viu gente que está correndo atrás de riqueza, depois que eu fizer o vestibular, depois que eu tiver um bom emprego, depois que eu tiver a minha casa própria, aí eu vou para a escola bíblica, aí eu vou servir a igreja. Quando eu tiver meu salário aumentar, aí eu vou ser dizimista. Quando eu tiver mais tempo, porque agora eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho tempo. Sabe, pastor, eu trabalho, eu estudo de noite, eu faço um monte de coisa, então não dá para vir à igreja, não dá para participar de um pequeno grupo, não dá para me envolver, por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida, eu estou priorizando, eu preciso cuidar, né, pastor? Você quer ser próspero aos olhos de Deus? Dê prioridade a Deus e ao seu reino. Jesus não disse para você que vai te dar tudo o que você está precisando e vai honrar o teu esforço, e depois, se der tempo, você vai servi-lo. O versículo é muito claro quando diz, buscai primeiro o reino de Deus. Infelizmente, existem pessoas dentro das igrejas, muitas vezes, que estão nos cultos, visando somente bênção, milagre, porta aberta e tantas outras coisas, mas não querem servir a Deus, não querem mudança de vida, não querem ser transformadas pelo Evangelho, querem receber, mas não querem dar, querem ser ajudadas, mas não ajudam ninguém, querem ser amadas, mas são brutas, ignorantes, insensíveis, indiferentes àqueles que estão à sua volta. Não cumprimentam nem as pessoas que se sentam ao seu lado, muitas vezes, na celebração. Sabe, a prosperidade, segundo a Bíblia e segundo Deus, parte de uma atitude minha e sua. Sabe onde é que começa a prosperidade na perspectiva bíblica? Em colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Prosperidade não começa em Deus. Prosperidade começa numa escolha que eu e você fazemos. Primeiro, em viver a prosperidade e querer a prosperidade na perspectiva de Deus ou na perspectiva do mundo. Segundo, em querer lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, como diz a palavra lá em Filipenses, porque Ele vai cuidar de você. Amém? Vocês ficam com medo de dizer amém agora, né? É isso que diz Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos com súplicas e ações de graças. E aí diz o outro texto, porque o Senhor vai cuidar de vocês, amém? Não. O texto diz, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. Jesus não vai cuidar, Deus não vai cuidar, ainda que você não perceba, ainda que você não reconheça, Deus já está cuidando de você. Você está vivo, você tem com que se alimentar, você tem com que se vestir, você não passou por nenhum grande susto essa semana, Deus te livrou talvez de situações que você nem imagina, Deus está cuidando de você.
Deus já está cuidando da sua vida. O problema é que muita gente do reino de Deus, não vive a vida abundante que Jesus oferece, porque está buscando essa prosperidade. Está buscando a prosperidade segundo o mundo. A prosperidade segundo o mundo. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: olha para onde está o seu coração. Você quer prosperidade? Quer saber que tipo de prosperidade você está buscando? Que tipo de prosperidade você vai ter? Olha para onde está o seu coração. Porque o que diz Jesus? Vamos ler juntos, Mateus 6, 21? Porque onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Era isso que eu tinha para dizer a você nessa noite. Você quer ser próspero? Não olha para Deus, não olha para os bens, não fica namorando o que você não tem. Você quer ser próspero? Começa olhando para o seu próprio coração. Você quer prosperidade? Começa a olhar para o teu coração. Talvez você não tenha a prosperidade que você deseja, não entenda porque que Deus não está te dando, porque o teu coração está no tesouro errado. Você está concentrando suas forças, sua vida, sua capacidade nas riquezas erradas, no padrão errado e na fonte errada de riqueza. Viver um dia de cada vez é como essa imagem aí. Viver um dia de cada vez é entender que a nossa vida e a vida abundante que Jesus veio oferecer é vivida degrau por degrau. Viver um dia de cada vez é buscar viver uma vida coerente diante de Deus e dos homens, com base na palavra de Deus, vivendo a integridade, vivendo a felicidade, vivendo a prosperidade, entendendo que tudo isso faz parte da vida abundante que Jesus veio oferecer. Porque João 10, versículo 10 diz que o diabo, ele está aí solto, e ele está agindo, e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas para quem faz as escolhas certas, para quem entende que a vida com Jesus é vivida um dia de cada vez, Jesus já veio para dar vida e vida em abundância. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você. Nós vamos cantar uma canção, uma última canção. Mas uma canção que é muito forte. Eu particularmente gosto muito dela. E pedi ao nosso Ministério de Adoração que a tocasse para encerrarmos essa celebração. É uma canção que caberia muito bem, por exemplo, nos lábios de Zaqueu, nos lábios do cego de Jericó, nos lábios de Salomão, quando Deus pediu a ele o que ele desejava receber. É uma canção que se chama Última Chance, em que o poeta que a compôs, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a essa. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se for necessário gritar, eu gritarei. Se tiver que me humilhar diante do Senhor no meu espírito, assim eu farei. Mas Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero viver o teu espírito. Eu quero matar a minha carne, aquilo que impede de eu viver a vida abundante do Senhor. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que eu possa dizer, como apóstolo do Senhor: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Vivendo a integridade, vivendo a felicidade, vivendo a prosperidade, mas de acordo com uma vida coerente diante de Deus e da palavra de Deus e diante dos homens. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero viver essa vida abundante que o Senhor veio. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, eu sei que vai ser um degrau de cada vez, mas eu quero dar o primeiro passo, porque uma longa jornada começa com o primeiro passo.
Chegar no último andar começa com o primeiro degrau. E talvez hoje seja mais uma chance. Queira Deus que não, mas quem sabe seja a última chance que o Senhor está te dando. Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Eu queria que você refletisse na letra dessa canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Vivendo um dia de cada vez. Sobre isso que nós temos falado nessas 3 últimas semanas. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens que começamos há 2 finais de semana. E o texto que estamos usando, como base para viver um dia de cada vez, entendendo que viver um dia de cada vez é a busca de uma vida coerente diante de Deus e dos homens, com base na palavra de Deus. E o texto que nós temos usado é o do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que nós podemos dizer até de cor. O diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É sobre essa vida em abundância que deve ser vivida um dia de cada vez, que nós temos compartilhado nessas últimas semanas. E na primeira mensagem, na primeira semana, nós compartilhamos que para viver e viver a vida abundante que Jesus oferece, é preciso viver em integridade. Quem foi que respondeu? Isso, Rosana. Viver em integridade, é preciso vivenciar a jornada da integridade. Para ter a vida abundante que Jesus oferece, é preciso vivenciar a jornada da integridade. No domingo passado, na segunda mensagem dessa série, nós estudamos que para viver um dia de cada vez, vivendo a vida abundante que Jesus oferece, é preciso viver em alegria, viver a felicidade, viver a alegria que Jesus oferece. Porque afinal de contas, nós aprendemos semana passada o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Foi o que nós terminamos cantando semana passada. A tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Um dia de cada vez. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens falando a você o último aspecto. Existem vários, mas eu recortei só 3 dessa vida em abundância que Jesus oferece, que é viver em prosperidade. Vivendo em prosperidade. Mas prosperidade bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler com você os versos de 31 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 a 33. Palavras do Senhor Jesus. Quando nós falamos em prosperidade, fica a pergunta: será que prosperidade que nós estamos falando, será que a prosperidade pela perspectiva bíblica
tem o mesmo sentido que a prosperidade pela perspectiva do mundo? Afinal de contas, o que é prosperidade, que se fala tanto por aí? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 6, de 31 a 33, palavra de Jesus. Não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração. Vivendo um dia de cada vez a prosperidade de Deus para nós. Será que prosperidade na perspectiva bíblica é a prosperidade que tem sido pregada e propagada nos dias atuais, até por muitos que se dizem porta-vozes da palavra de Deus? Para entender a essas e outras perguntas, eu quero analisar com você nessa noite o que significa a palavra prosperar. E eu peguei aqui duas fontes. Peguei o mini dicionário do Aurélio e peguei também um dicionário bíblico, um dos vários dicionários bíblicos. Segundo o Aurélio, prosperar significa tornar-se próspero, ir em aumento, progredir, desenvolver-se. Segundo o dicionário bíblico que eu consultei, o termo prosperar significa aumentar, progredir, enriquecer. E o termo prosperidade significa condição de estar bem de vida. Em outras palavras, a prosperidade é a condição em que uma pessoa progride, aumenta, desenvolve-se, tornando-se melhor do que o momento atual que está na vida. Nesse sentido, se nós formos parar para pensar, tanto na perspectiva do dicionário da língua portuguesa, como no dicionário bíblico, prosperidade tem o mesmo significado, teriam a mesma perspectiva. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o termo prosperidade tem uma abrangência muito maior e um alcance totalmente diferente quando nós paramos para olhar a visão de Deus sobre prosperidade e a visão do mundo sobre prosperidade. Além da abrangência e do alcance diferentes desses dois significados, a prosperidade de Deus, ela atua de acordo com uma atitude inicial nossa, que é diferente da atitude inicial ditada pela prosperidade do mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre isso que eu quero caminhar com você. Eu quero nessa noite, primeiro, mostrar para você qual é a diferença entre a prosperidade na perspectiva de Deus, na visão de Deus, e a prosperidade na visão do mundo. Ser próspero é pecado? Sim ou não? Ter dinheiro é pecado? Sim ou não? Não. Então qual é o problema e qual é a diferença? A primeira coisa que nós precisamos entender é o alcance e abrangência, ou abrangência e alcance do que nós chamamos de prosperidade. Nós precisamos entender a diferença entre a perspectiva de Deus sobre prosperidade e a perspectiva do mundo sobre prosperidade. Quando eu falo de abrangência, eu estou falando a respeito, me referindo às áreas da vida de uma pessoa em que essa prosperidade atua. Quando eu falo da abrangência, eu digo o seguinte: bom, prosperidade implica em quê? Prosperidade envolve o que na vida da pessoa? Quando eu falo de alcance da prosperidade, eu estou me referindo às pessoas que direta ou indiretamente são afetadas por essa prosperidade. Então eu preciso entender a abrangência dessa prosperidade. Quando eu digo que alguém é próspero, na perspectiva de Deus, isso significa uma coisa. Tem uma abrangência definida. Na perspectiva do mundo, isso tem outra abrangência. Quando eu falo do alcance da prosperidade, das pessoas que são envolvidas por essa prosperidade, ou alcançadas pela prosperidade que atinge a minha vida, na perspectiva de Deus, isso tem um sentido. Na perspectiva do mundo, isso tem outro sentido. Vamos ver então a abrangência da prosperidade na perspectiva do mundo.
Quando eu falo sobre a abrangência da prosperidade, quando eu falo sobre prosperidade na perspectiva do mundo, geralmente as pessoas pensam em quê? Quando você fala, fulano é próspero, qual é a primeira área da vida dela que você imagina que foi alcançada? Que ele tem? Dinheiro. A abrangência da prosperidade na perspectiva do mundo, ela geralmente se resume à vida financeira e à vida profissional, contemplando geralmente bens materiais, status social, dinheiro e poder. Na perspectiva do mundo, a abrangência da prosperidade é essa. É dinheiro, poder e status. E na perspectiva de Deus? Quando eu olho a perspectiva de Deus, a abrangência da prosperidade, ela é muito maior. Prosperidade, ela abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Aquele que busca o reino de Deus e a sua vontade, tem supridas todas as suas necessidades nas áreas espiritual, familiar, financeira, profissional, sentimental, do bem-estar físico, psicológico. Ou seja, Deus supre em tudo e em todo o tempo. Basta nós analisarmos. O texto que nós lemos no final dele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ficar rico. Amém? Não. É muito mais do que isso. A abrangência da prosperidade na perspectiva divina, ela não está relacionada só ao dinheiro, não está relacionada só à riqueza, não está relacionada só ao poder. Até porque eu conheço gente, provavelmente você conheça gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Eu conheço gente que tem muitos bens, tem 4, 5, 6 carros, tem casa na praia, está na mídia, e é infeliz. Não tem o sossego que eu e você temos de botar a cabeça num travesseiro e dormir uma noite inteira, se não tiver remédio, bebida e outras coisas que vão. A abrangência da prosperidade bíblica vai muito além. A prosperidade do mundo diz: se você tem dinheiro, se você tem bens, você é próspero. Na perspectiva divina, não. Na perspectiva divina, se você só tem o dinheiro e se você só tem bens, isso não significa necessariamente que você é próspero. Eu poderia citar relatos recentes, e talvez o mais conhecido deles seja do jogador Adriano. Um rapaz jovem, famoso, podre de rico, e que já teve inúmeras oportunidades de recomeçar e reconstruir. Alguém aqui tem mais dinheiro do que o Adriano tem, ou imagina que tenha, não? Quem? Você, Nanda? Mais dinheiro que então você me empresta, viu? Faz favor. Alguém aqui tem mais visibilidade pública do que o Adriano tem? Alguém aqui já conhece mais lugares do mundo do que o Adriano? Agora, alguém aqui acha que o Adriano é mais próspero e queria trocar de lugar com o Adriano, a sua vida pela vida que ele tem hoje, da forma como ele vive? Alguém queria trocar do jeito, com tudo. Com o que é bom e com aquilo que não é bom. Não, só a conta bancária não vale. Porque talvez o que o levou até aquilo, alguns dizem, a prosperidade na abrangência do reino de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, busque o reino de Deus, a sua justiça, porque a prosperidade que Deus dá é uma prosperidade que abrange todas as áreas da vida. Agora, qual é o alcance dessa prosperidade? E é interessante que quando a gente fala de abrangência da prosperidade, talvez o maior exemplo, o exemplo mais forte em toda a Bíblia seja o exemplo de Jó. Se você abrir lá em Jó, no capítulo 42, veja lá o que diz a palavra de Deus. Talvez aquilo que aconteceu, a restituição que Deus faz na vida de Jó, é o maior exemplo da prosperidade bíblica. Porque quando Deus restitui a Jó aquilo que ele tinha perdido, Deus não faz Jó ficar somente rico novamente. Mas se você observar o texto bíblico, você vai perceber que Deus restaura a Jó a prosperidade. Eu estou em Jó capítulo 42. Deus restaura a Jó a prosperidade espiritual. Versículo 5. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 9, parte B. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Você quer prosperidade maior do que essa? Ver Deus face a face. Deus, quando restitui a prosperidade a Jó,
Ele não restitui só espiritualmente, mas ele restitui financeiramente também. Versículo 12 do capítulo 42, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus restitui a prosperidade familiar de Jó. Verso 13, também Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Deus restitui a prosperidade física de Jó. Versículo 16, depois disso, viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração. A gente às vezes olha muito para Jó e fica olhando para a riqueza, para os bens materiais. Mas a abrangência da prosperidade de Deus, ela é completa. Muitas vezes você não é próspero e acha que não é próspero porque a abrangência e o seu conceito de prosperidade é um conceito do mundo e não é um conceito de prosperidade divina. Mas quando eu olho para o alcance dessa prosperidade, quando eu olho para o que o mundo diz a respeito do alcance dessa prosperidade, geralmente se vê o alcance simplesmente negativo. Por quê? O que a prosperidade do mundo provoca, promove, gera como consequência? Geralmente, o acúmulo de bens e a ganância diminuem o convívio entre pais e filhos, entre marido e esposa. Os valores distorcidos dos pais vão infectar os seus filhos, que também se tornam gananciosos, presunçosos, soberbos, sem limites morais ou éticos. É interessante só para a gente pensar, quantos jovens você conhece de classe média, média alta, que no padrão do mundo são ricos, estão envolvidos com drogas, prostituição? Quantos desses, vez por outra, nós somos pegos de surpresa, descobrindo jovens de classe média assaltando bancos, por diversão, ou até mesmo assassinam os próprios pais em busca de herança? Gente rica, gente que tinha muitos bens, tinha um futuro brilhante pela frente, mas o alcance da prosperidade nos padrões do mundo é negativo. Ele produz morte, ele produz desgraça, ele produz divisão, ele produz destruição. Talvez o exemplo mais claro na história brasileira recente seja da Cristiane Richthofen, que tinha um futuro brilhante pela frente, os bens iriam dela, ela já era herdeira natural. Mas por quê? Porque a prosperidade, o conceito e a perspectiva de prosperidade dela era do padrão do mundo. O que ela fez para tentar adiantar e acelerar o processo? Matou seus pais. Agora, quando olha para a prosperidade na perspectiva bíblica, o alcance dessa prosperidade, o exemplo dos pais que vivem conforme a palavra, contagia os seus filhos e as pessoas do seu convívio familiar. A bênção de Deus flui pela vida dos pais e os filhos também são alcançados por essa bênção. Veja o que diz lá em Jó 42, versículo 15, o texto que você devia estar aberto aí. O texto diz assim, olha, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Sabe, a plenitude da bênção de Jó alcançou os seus filhos e as filhas, que certamente aprenderam com o pai e pelo exemplo do pai a buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe, o alcance da prosperidade na perspectiva divina não atinge só você e a sua geração, mas essa prosperidade em todos os aspectos atinge aos seus descendentes, atinge aos filhos, aos netos, aos cunhados e creia, até a sogra. A prosperidade atinge a família como um todo. Você abençoa todas as pessoas que estão à sua volta. Você está rindo, né? Até a sogra. Amém, isso. Quem falou amém? Amém, isso. Osmar. Você abençoa as pessoas porque você influencia. Você transforma a vida dessas pessoas. Aquilo que vem para você transborda de maneira tal que alcança as pessoas que estão à sua volta. E isso não significa necessariamente ter dinheiro, ter bens. Ou seja, a influência da prosperidade que Deus dá é uma influência positiva. A influência da prosperidade que o mundo dá é uma influência destrutiva. Destrutiva. Sabe, os filhos são reflexo
da vida e conduta dos seus pais. E aí nós ficamos pensando, e quando eu volto para esse texto, eu fico imaginando, então, o que fazer? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite para viver a vida abundante que Jesus veio oferecer. Entenda uma coisa, para quem quer realmente viver a vida abundante de Jesus e ser próspero, mas na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, você precisa entender que na perspectiva divina, bens e riquezas são consequências e não o objetivo de vida. Não há nenhum problema em você ter dinheiro, não há nenhum problema em você ter um bom carro, não há nenhum problema em você ter uma boa casa, não há nenhum problema em você ter casa na praia, não há nenhum problema em você ganhar um bom salário, ter bons rendimentos, não há nenhum problema em você ter boas roupas, não há nenhum problema em você ter condições de viajar e conhecer vários lugares. A grande questão é que na vida abundante que Jesus oferece, bens e riquezas são consequência. E não o objetivo, não o alvo, porque na vida cristã, o alvo do cristão é Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, os seus valores, a sua vontade, o seu projeto e todas as outras coisas, inclusive riqueza, propriedade, bens, o Senhor pode te acrescentar. Obter bens e riquezas não deve ser o objetivo do verdadeiro cristão. O nosso objetivo deve ser buscar a Deus, a vontade do Senhor, e nos submeter a ela para alcançarmos a salvação e podermos ver o Senhor perto. É claro que prosperidade financeira, como eu já disse aqui, também está incluída na prosperidade bíblica, como foi visto no caso de Jó. Contudo, a prosperidade financeira não é o objetivo de Deus para nós. Essa mentira e essa pataquara, que se você servir a Jesus, você vai ficar rico. Se você for dizimista, você vai ficar rico. Desculpem. Se você vier todos os cultos, você vai ficar rico. Se você orar muito, você vai ficar rico. Se você for honesto, você vai ficar rico. Me mostre um texto na Bíblia que Deus promete riqueza para todos os seus filhos. Isso é mentira. Porque o objetivo, assim como o nosso objetivo de vida, o objetivo do cristão, não deve ser riquezas, mas deve ser conhecer o Senhor e se aproximar dEle. O objetivo de Deus para nós não são as riquezas. As riquezas são consequências da obediência aos mandamentos de Deus. Riquezas e bens materiais são um bônus que o Senhor entrega aos cristãos fiéis que não se tornarão gananciosos ou presunçosos ao receber tal bênção. Gente que vai ser liberal para o reino de Deus e para com os que são necessitados. E tem uma outra coisa que a Bíblia ensina: Deus não dá riqueza a todos igualmente. Deus conhece o meu coração melhor do que eu. Deus conhece o seu coração melhor do que você. Por isso é que Deus não dá riquezas igualmente, porque Deus sabe que para alguns de nós, se Ele nos desse riqueza e bens materiais, a primeira coisa que muitos de nós faríamos era virar as costas para o Senhor. Era achar que não precisaríamos mais dEle. Era dizer, bom, agora eu tenho uma casa na praia, eu preciso estar na praia, não tenho mais tempo para congregar. Agora eu tenho 3 carros, agora eu tenho muito dinheiro para administrar, agora eu tenho tantas empresas. Eu não tenho mais tanto tempo para servir voluntariamente, eu não tenho tanto tempo mais. Olha, eu tenho muitos compromissos para administrar os meus bens, né? Então meu dízimo ficou muito alto, eu acho que é dinheiro demais. Eu acho que não dá para ofertar porque é muito dinheiro, é muita coisa para a igreja. Sabe, querido, bens e riquezas, elas são um bônus que o Senhor dá segundo a sua graça, a sua misericórdia, e o propósito que Ele tem para o reino dEle, e o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Deus não barganha com ninguém. Se você vem à igreja para ficar rico, você não precisa vir mais, porque você está perdendo o seu tempo. Se você está achando que Deus vai vender, ou vai se vender a você por uma oração, por um culto, ou por algumas coisas, Deus não precisa de mim e de você. O que Deus concede a mim e a você,
em tudo que ele faz, inclusive em bens e riquezas materiais, é por causa da graça, da misericórdia dele por mim e por você, e segundo o propósito e a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Agora, alguém sabe aqui se Deus quer que você fique rico ou não? Quem sabe aqui não? Deus quer que eu fique rico, eu tenho certeza disso. Alguém pode dizer isso aqui? Eu não posso, eu não sei. Como eu não sei, eu vou fazer a minha parte. Como eu não sei, eu vou buscar excelência na área profissional, eu vou procurar me aperfeiçoar, eu vou procurar investir. Para que se eu fizer a minha parte, e for essa a vontade de Deus, Deus honre e me faça próspero, e não deixe o meu coração se afastar dele. Não deixe que as riquezas tomem o lugar de Deus. Eu não deixe que Cristo seja o meu alvo. O que a palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar? Guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Onde está o tesouro de um homem, que diz Jesus? Ali está o seu coração. Deus sabe onde está o meu coração e onde está o seu coração. E Deus sabe que para muitos de nós, se Ele der riqueza, muita riqueza, o nosso coração sai dele e vai para as riquezas. O nosso coração sai dele e vai para as aplicações, para os bens, para os carros. Eu conheço gente assim, talvez você conheça gente assim, gente que amava Jesus, dedicada e fiel. Deus honrou e Deus abençoou. E essas pessoas trocaram Deus pelas riquezas. Porque o dinheiro não é a raiz do problema. Dinheiro não é problema para ninguém, dinheiro é solução. Não é isso? Quem não queria receber uma bênção assim? Essa semana eu estava vendo com a minha esposa, foi um filme que nós estávamos vendo ontem, de um sobrinho, um filme muito jóia, de um sobrinho que recebeu um telegrama de um tio, era um sobrinho, né, que recebeu um telegrama de um tio, e quando ele chegou na casa desse tio que havia falecido, o camarada tinha deixado tanto, mas tanto dinheiro, que a orientação dele foi o seguinte: olha, o meu sobrinho vai viver durante 25 anos só da renda dos meus bens, que vai ser administrada pelo advogado, era um menino novo, e depois desses 25 anos ele vai herdar tudo e vai ser dono de tudo. Quem queria receber um telegrama desse essa semana? Levanta a mão. De verdade, levanta, não queria não, eu queria, levantar as duas aqui. Querer, eu queria, ué. Quem não queria? Olha, você recebeu, quem não queria? Quando a gente estava sentado, a Cláudia disse: ah, Jesus, eu não tenho um tio desse para mandar um telegrama para mim. Fala a Deus, né, velho? Fala a Deus. Sabe, queridos, o grande problema é que para alguns, o problema não é o dinheiro. O problema é que se esse bilhete chegar, esse telegrama chegar, a Bíblia diz que o amor que você vai dar a esse dinheiro vai ser a raiz de todos os males da sua vida. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei o que aconteceria. Hoje eu posso dizer claramente, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Sabe, é interessante que para alguns, Deus, que é soberano, dá poder, riquezas e grandes coisas para serem úteis à sua vontade. Enquanto que para outros, Ele simplesmente supre as necessidades. Nada lhes falta, mas não se tornam ricos. Podem ter certeza, ou seja, podem ter certeza de que haverão cristãos que usarão ônibus a vida toda. Existem cristãos que vão morar de aluguel a vida inteira. Existem cristãos que vão pegar metrô lotado a vida toda. Aí ninguém diz amém, né? Nessa hora ninguém diz eu recebo, ninguém quer receber isso. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade da vida, mas o que faz a diferença? O que é a vida abundante que Jesus oferece? Existem cristãos que vivem dessa maneira, mas são prósperos e na vinda do nosso Senhor vão morar no céu, porque o reino de Deus, que já é vivido aqui, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é carro zero, não é casa própria, não é fama, não é poder, mas a palavra diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. O que eu quero dizer para você, querido, que ser próspero não é ser rico. Mas ser próspero aos olhos de Deus é ter a certeza de que Ele, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele não diz algumas. Ele não diz todos os seus caprichos. Não diz todos os seus sonhos. Ele não diz todas as suas, mas ele diz que Deus, segundo as riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. E se aprouver a ele pode te dar um bônus. Posso ouvir um amém? Agora. Se aprouver a ele pode te dar um carro zero, quem sabe 2. Se aprouver a ele pode te dar um mega salário e te fazer prosperar. Se aprouver a ele, essa semana você recebe aquele telegrama. Oh, tem gente sapateando lá atrás. Assim. Mas isso é bônus. Ser próspero. Prosperidade de Deus. É entender que Ele supre todas as necessidades da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Porque nada lhe falta desde que você obedeça à vontade dEle. Como fazer então, pastor, para ser próspero? Como fazer para ser próspero aos olhos de Deus? Entenda 2 coisas desse texto inicial que nós lemos, Mateus 6, 31 a 33. Você quer viver a vida abundante de Jesus? Quer viver a prosperidade de Deus? Um dia de cada vez, sim ou não? Primeiro, enfrente a ansiedade. Aprenda a lidar com a ansiedade. O texto que nós lemos diz: não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. A grande pergunta dos homens, a grande pergunta que a maioria das pessoas fazem através dos tempos é: será? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas dessa semana? Será que eu vou realizar o meu sonho? Isso gera ansiedade. Será que na minha velhice eu vou ter uma aposentadoria tranquila? Será que os meus filhos vão ter um bom esposo ou uma boa esposa? Será que os meus filhos vão conseguir fazer uma boa faculdade? Se é que eles vão fazer faculdade? Será que os meus filhos vão se casar com alguém do Senhor? Isso acaba gerando ansiedade. A insegurança tem tornado ou tem tomado conta dos seres humanos em todas as áreas da vida. A instabilidade econômica, social e espiritual tem tornado a ansiedade um sentimento cada vez mais presente na vida das pessoas. Isso não é algo novo. Por isso Jesus já no seu tempo advertia os seus discípulos sobre esse perigo. E ele divide essa ansiedade em 3 partes. É interessante. Quais são os motivos contrários à ansiedade? Jesus inicia destacando 3 motivos pelos quais a ansiedade não deve fazer parte da vida dos seus discípulos. Primeiro, ansiedade é perda de tempo. Nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, quando você olha o versículo 25, a parte A, ele diz assim: olha, você não deve perder de vista, você não deve perder tempo distraindo, pensando nas coisas do amanhã. Quando você é tomado pela ansiedade, você deixa de viver o hoje pensando no amanhã. Ou seja, a sua vida passa e você não percebe. Não é isso que diz o versículo 25, a parte A? Não fiquem ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Você já viu gente assim que passa a vida toda pensando no amanhã e não vive o hoje? Ansiedade é perda de tempo. Ansiedade, ela vai contra a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. O mesmo versículo 25, a parte B, diz assim: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Por que você está ansioso? Se nem Salomão, com toda a sua glória, riqueza, sabedoria e poder, se vestiu como eles, como é que você está preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã? Sabe, você quer ser próspero, aprenda a lidar e a enfrentar essa ansiedade. Se Deus sustenta o homem maior, se Deus dá vida, se Deus dá o corpo, que são coisas sobre as quais você não tem controle, com certeza Deus suprirá nas coisas menores. O versículo B diz isso. Quem pode dizer que vai estar vivo amanhã? Quem pode dizer que vai chegar em casa vivo hoje? Quantos desse ano que passou não tomaram sustos aí? Gente que teve princípio de infarto, gente que a pressão descontrolou, gente que o diabetes disparou,
Tinha um que eu olhei e falei, rapaz, o que houve? Você fez a mesma cirurgia do Félix lá e do Cláudio? Não, pastor, diabetes foi a 300 e tralalá, foram 26 quilos que eu perdi. Eu falei, ué, mas se a vida toda, não, pastor. Quando o diabetes vem, tem que emagrecer. Bati na trave. Ontem eu falei com um amigo meu, pastor Jorge Pinheiro, que escreve livros comigo, ou eu com ele. Pastor Jorge, alguns de vocês conhecem, quarta-feira passada, na igreja de Perdizes, quando ele se preparou para pregar, a vista ficou turva, ele começou a perder os sentidos, a formigar e desmaiou. E eu estava dizendo para ele, eu falei, rapaz, o que foi isso? Ele falou, não sei. Me levaram para o hospital correndo no meio do culto, acharam que era coração, fizeram tudo quanto é exame e até agora eu não sei. Aí eu brinquei com ele, quer dizer que a senha acendeu e você passou para outra. Ele falou, por enquanto não é a minha vez. Chamaram o meu número e eu disse, pode passar. Tem gente mais idosa do que eu que tem prioridade. Sabe, você tem que entender, para lidar com a sua ansiedade, que se Deus cuida da vida que você não pode cuidar, que é algo que foge do teu controle, como Deus não vai cuidar de coisas tão menores aos olhos dele? Como é que você acha que isso vai fugir ao controle de Deus, as contas e outras coisas, que para nós, lógico, são muito grandes, mas continuam debaixo do controle de Deus? Mas enfrentar a ansiedade também ajuda a entender que a ansiedade, ela não resolve nada. O versículo 27 do capítulo 6 diz assim, olha, você não pode contar nem os cabelos, ou os fios de cabelo da sua cabeça, aqueles que os têm ainda. Você não pode nem contar, você não tem condição de ir. E aí ele diz assim, olha, sozinho o homem, com a sua ansiedade, não pode sequer aumentar um instante da sua vida, mas pelo contrário, pode até encurtá-la. Afinal de contas, a ansiedade gera infarte, a ansiedade gera derrame, e a ansiedade produz outras doenças, muitas vezes, que são fatais. É interessante, se você quer ser próspero aos olhos de Deus, comece a controlar a sua ansiedade. O texto diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade pode interromper o caminho de prosperidade que Deus tem para a sua vida. A ansiedade pode te levar a um derrame, a ansiedade pode te levar a um infarto, a ansiedade pode te levar a um processo de depressão, e Deus não tem nada a ver com isso, tem a ver com as suas escolhas e com as suas atitudes diante das dificuldades. Se você quer ser próspero, e Jesus vai dizer isso, aos olhos de Deus, não somente enfrente a ansiedade, mas dê a Deus a prioridade. Versículo 33 diz, buscai primeiro. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Enfrentem a ansiedade. Mas, ao invés disso, priorizem o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas outras coisas que te geram ansiedade, que serão acrescentadas. Jesus não disse que Deus nos daria tudo o que precisássemos e só depois deveríamos servir a Ele. O Senhor Jesus não disse assim, olha, eu vou te dar tudo o que você precisa e depois, se der tempo, você me serve. Você já viu gente que está correndo atrás de riqueza, depois que eu fizer o vestibular, depois que eu tiver um bom emprego, depois que eu tiver a minha casa própria, aí eu vou para a escola bíblica, aí eu vou servir a igreja. Quando eu tiver meu salário aumentar, aí eu vou ser dizimista. Quando eu tiver mais tempo, porque agora eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho tempo. Sabe, pastor, eu trabalho, eu estudo de noite, eu faço um monte de coisa, então não dá para vir à igreja, não dá para participar de um pequeno grupo, não dá para me envolver, por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida, eu estou priorizando, eu preciso cuidar, né, pastor? Você quer ser próspero aos olhos de Deus? Dê prioridade a Deus e ao seu reino. Jesus não disse para você que vai te dar tudo o que você está precisando e vai honrar o teu esforço, e depois, se der tempo, você vai servi-lo. O versículo é muito claro quando diz, buscai primeiro o reino de Deus. Infelizmente, existem pessoas dentro das igrejas, muitas vezes, que estão nos cultos, visando somente bênção, milagre, porta aberta e tantas outras coisas, mas não querem servir a Deus, não querem mudança de vida, não querem ser transformadas pelo Evangelho.
querem receber, mas não querem dar. Querem ser ajudadas, mas não ajudam ninguém. Querem ser amadas, mas são brutas, ignorantes, insensíveis, indiferentes àqueles que estão à sua volta. Não cumprimentam nem as pessoas que se sentam ao seu lado, muitas vezes, na celebração. Sabe, a prosperidade, segundo a Bíblia e segundo Deus, parte de uma atitude minha e sua. Sabe onde é que começa a prosperidade na perspectiva bíblica? Em colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Prosperidade não começa em Deus. Prosperidade começa numa escolha que eu e você fazemos. Primeiro, em viver a prosperidade e querer a prosperidade na perspectiva de Deus ou na perspectiva do mundo. Segundo, em querer lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, como diz a palavra lá em Filipenses, porque Ele vai cuidar de você. Amém? Vocês ficam com medo de dizer amém agora, né? É isso que diz Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos com súplicas e ações de graças. E aí diz o outro texto, porque o Senhor vai cuidar de vocês, amém? Não. O texto diz, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. Jesus não vai cuidar, Deus não vai cuidar, ainda que você não perceba, ainda que você não reconheça, Deus já está cuidando de você. Você está vivo, você tem com que se alimentar, você tem com que se vestir, você não passou por nenhum grande susto essa semana, Deus te livrou talvez de situações que você nem imagina, Deus está cuidando de você, Deus já está cuidando da sua vida. O problema é que muita gente do reino de Deus, não vive a vida abundante que Jesus oferece, porque está buscando essa prosperidade. Está buscando a prosperidade segundo o mundo. A prosperidade segundo o mundo. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz, olha para onde está o seu coração. Você quer prosperidade? Quer saber que tipo de prosperidade você está buscando? Que tipo de prosperidade você vai ter? Olha para onde está o seu coração. Porque o que, que diz Jesus? Vamos ler juntos, Mateus 6,21? Porque onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Era isso que eu tinha para dizer a você nessa noite. Você quer ser próspero? Não olha para Deus, não olha para os bens, não fica namorando o que você não tem. Você quer ser próspero? Começa olhando para o seu próprio coração. Você quer prosperidade? Começa a olhar para o teu coração. Talvez você não tenha a prosperidade que você deseja, não entenda porque que Deus não está te dando, porque o teu coração está no tesouro errado. Você está concentrando suas forças, sua vida, sua capacidade nas riquezas erradas, no padrão errado e na fonte errada de riqueza. Viver um dia de cada vez é como essa imagem aí. Viver um dia de cada vez é entender que a nossa vida e a vida abundante que Jesus veio oferecer é vivida degrau por degrau. Viver um dia de cada vez é buscar viver uma vida coerente diante de Deus e dos homens, com base na palavra de Deus, vivendo a integridade, vivendo a felicidade, vivendo a prosperidade, entendendo que tudo isso faz parte da vida abundante que Jesus veio oferecer. Porque João 10, versículo 10 diz que o diabo, ele está aí solto, e ele está agindo, e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas para quem faz as escolhas certas, para quem entende que a vida com Jesus é vivida um dia de cada vez, Jesus já veio para dar vida e vida em abundância. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você. Nós vamos cantar uma canção, uma última canção. Mas uma canção que
é muito forte. Eu, particularmente, gosto muito dela. E pedi ao nosso Ministério de Adoração que a tocasse para encerrarmos essa celebração. É uma canção que caberia muito bem, por exemplo, nos lábios de Zaqueu, nos lábios do cego de Jericó, nos lábios de Salomão, quando Deus pediu a ele o que ele desejava receber. É uma canção que se chama Última Chance, em que o poeta que a compôs, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a essa. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se for necessário gritar, eu gritarei. Se tiver que me humilhar diante do Senhor no meu espírito, assim eu farei. Mas, Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero viver o teu espírito. Eu quero matar a minha carne, aquilo que impede de eu viver a vida abundante do Senhor. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que eu possa dizer, como apóstolo do Senhor: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Vivendo a integridade, vivendo a felicidade, vivendo a prosperidade, mas de acordo com uma vida coerente diante de Deus e da palavra de Deus e diante dos homens. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero viver essa vida abundante que o Senhor veio. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, eu sei que vai ser um degrau de cada vez, mas eu quero dar o primeiro passo, porque uma longa jornada começa com o primeiro passo. Chegar no último andar começa com o primeiro degrau. Talvez hoje seja mais uma chance. Queira Deus que não, mas quem sabe seja a última chance que o Senhor está te dando. Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Eu queria que você refletisse na letra dessa canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus.